Falar sobre perdão, o que nós precisamos entender é que nessa época de confinamento, nós ainda estamos tendo muitas mortes, mas inclusive mortes não referentes ao coronavírus. Mas a única coisa que importa para a imprensa, para a maioria da imprensa, é informações e números sobre o Covid-19. Nós temos várias pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de frio, morrendo de depressão, morrendo de várias outras doenças e inclusive doenças psicossomáticas, porque doenças psicossomáticas também matam e tem muito a ver com o perdão. Nós vamos falar um pouquinho hoje no texto de Efésios capítulo 4. O capítulo 4 de Efésios é muito rico. O apóstolo Paulo, ele faz essa carta à igreja de Éfeso, e no capítulo 4 ele fala sobre a igreja, o corpo da igreja, e ele fala no final, o último versículo do capítulo 4, diz assim: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esse é um perdão um pouco mais difícil. Se você já achou difícil, quando nós lá atrás falamos sobre o perdão que José deu aos seus irmãos, nós vamos falar agora sobre o perdão no modelo de Jesus, que é um pouco mais difícil. Porque você consegue imaginar, quando ele estava açoitado, quando ele estava lá sendo castigado, antes inclusive de ser levado para a cruz, ele faz uma oração. Deus, Pai, perdoa porque não sabem o que fazes. E é esse perdão que nós vamos falar nessa noite. É um perdão maior, é um perdão baseado em Cristo Jesus. Que é muito mais difícil de se falar. Seria muito mais fácil para nós se nós fôssemos para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala sobre lei, o Antigo Testamento fala sobre olho por olho, dente por dente. Essa é a primeira coisa que nós temos o desejo de fazer. Quando alguém faz alguma coisa para você, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na sua mente é tentar revidar. A primeira coisa que vem na sua mente é tentar fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez por você. Só que hoje nós estamos falando de perdão baseado em Jesus Cristo. Aquele que se fez carne, habitou entre nós e morreu por cada um de nós. Para falar sobre perdão, nós precisamos primeiro entender o que é perdão. E por isso, antes de falar o que é, nós precisamos falar o que não é. E o que não é perdão é não esquecer. Perdoar não é esquecer. Você fica imaginando assim, não, mas a pessoa não me perdoou porque ela não esqueceu. Ela perdoou, mas ela não esqueceu, porque nós não vamos esquecer. Nós não vamos ter uma amnésia simplesmente para dizer que nós perdoamos. Quando nós perdoamos alguém, nós realmente lembramos de tudo aquilo que aquela pessoa fez, mas não com o ódio como nós tínhamos no início. Quando nós vimos uma pessoa que faz algum mal, eu sei que você já teve esse pensamento, eu sei que você já teve esse sentimento quando alguém faz algum mal para você, a primeira coisa que vem é aquela raiva e que você quer revidar tudo aquilo que aquela pessoa fez por você. Mas a partir do momento em que você perdoa aquela pessoa, você não deixa e esquece aquilo que aconteceu. Você vai lembrar. Só que você vai lembrar de uma maneira diferente. Você vai lembrar e o seu batimento cardíaco não vai alterar naquele momento. Porque você vai lembrar que você perdoou aquela pessoa. Tudo o que ela fez foi perdoado. E você não vai lembrar mais com ódio. Então, perdoar não é esquecer. Outra coisa que não é perdão é algo condicionado.
Sabe algo que você fala assim, não, eu só vou perdoar se você me fizer alguma coisa. Isso não é perdão. Isso é, na verdade, uma barganha. Isso é algo que você está tentando trocar com a outra pessoa. Então, se você está tentando trocar o perdão com a outra pessoa, você está se aproveitando de uma situação, então isso não é o perdão verdadeiro. Isso não é realmente um perdão. Você está apenas se aproveitando dessa situação. Outra coisa que não é perdão é manipular com sentimentos. Se depender de algo, não é perdão. Se depender de uma condicional de você falar assim, não, eu só vou te perdoar se você fizer isso para mim. Eu só vou te perdoar se você prometer que não vai fazer mais. Não, isso não é perdão. O perdão verdadeiro é aquele momento em que você perdoa, mesmo sabendo que a pessoa não merece o perdão por aquilo que ela fez. Porque nós estamos falando de algo muito mais forte. Algo muito mais difícil. Se você lembra quando nós falamos sobre o perdão de José, mesmo jovem, ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi colocado dentro de um poço e depois foi vendido pelos seus irmãos. E lá na frente, os seus irmãos nem imaginavam que José estava vivo e em uma posição de líder. E José chora na presença dos seus irmãos e perdoa por eles terem o vendido. É tão sério isso que ele inclusive coloca o nome dos seus filhos, demonstrando que ele realmente perdoou aos seus irmãos. E ele traz os seus irmãos naquele momento difícil em que estava havendo muita fome no Egito, e ele traz os seus irmãos, o seu pai, e há uma reconciliação. Agora nós estamos falando de algo muito mais grave, porque se nós estamos falando que nós devemos perdoar ao molde de Jesus, pensar o que ele fez, quais foram as pessoas que ele perdoou, em todo aquele percurso em que ele foi castigado, açoitado, para poder chegar até a cruz, e todos aqueles que estavam açoitando, Jesus perdoou e pediu para que o Pai o perdoasse a todos aqueles. Você seria capaz de fazer isso? Você seria capaz de perdoar algo que, ao nosso ver, seria imperdoável? Capaz simplesmente de falar assim, não, eu te dou o meu perdão. Nós estamos falando de algo muito sério, porque o perdão ele faz com que as pessoas fiquem doentes. Tem muita pessoa que tem ficado doente porque não quer liberar perdão. Fica carregando um ódio no seu coração e uma raiva, e simplesmente não quer dar o braço a torcer porque não quer perdoar. Já falei uma vez, acredito que devo ter falado para vocês, na minha infância, eu gostava de irmos na casa de um amigo, em que ele morava ao lado da sua avó. E nós gostávamos de dar do terreno da avó dele, porque tinha várias frutas, figo, tinha uva, tinha várias outras frutas. Só que nós não podíamos ir porque eles eram brigados. Uma família de uma mãe e de um filho, possivelmente eles morreram mais cedo. E possivelmente de uma somática, que é o quê? Algo relacionado ao emocional. Porque a falta de perdão faz isso. A falta de perdão, ele faz com que você tenha sintomas que não querem levar a uma doença conhecida. Porque normalmente quando nós temos esse problema, você vai no médico, você procura fazer alguns exames, faz algum check-up, procura um, procura outro, e todos eles falam assim, não é para você. É o problema. Ele não vai precisar dizer o que você tem, porque você mesmo vai dizer para ele. Em sessões de terapia, onde você vai chegar para um psicólogo, para um psiquiatra, é você que vai estar falando da sua vida.
Então, para que você não chegue nesse ponto, eu quero dizer para você que você pode fazer isso com o Senhor Jesus. Você pode ir no seu momento, no seu quarto, cada vez mais retraído. A falta de perdão faz com que você cada vez mais se retraia. E isso faz mal. E isso mata. Muitas pessoas têm morrido sem saber que é problema por falta de perdão. Meu irmão, o judeu, ele tem algo chamado como jubileu, que é algo que eles fazem todo ano, que tem o Yom Kippur, que é o caso do dia do perdão, e eles liberam perdão uma vez por ano. Só que a cada 7 anos, quando nós temos 7 vezes 7, que é os 7 ciclos, são 49 anos, tem o chamado jubileu, em que eles precisam liberar realmente perdão, e inclusive perdão de dívidas. Porque Deus já sabia que o ser humano precisa ter ciclos para poder liberar perdão. Agora, eu sei que você não é judeu, eu sei que você não passa por esse processo de jubileu. Então você precisa, na verdade, avaliar toda essa situação. Nós estamos no mês da família, e no mês da família, nós precisamos entender que o primeiro tema dessa nossa série, que é Restaurando a Família, é sobre o perdão. Porque nós estamos vendo, nessa época de confinamento, muitas pessoas tendo brigas conjugais, muitos casais estão se separando, porque não estão acostumados a viverem juntos. Estavam acostumados a simplesmente se encontrar no final da noite, ou apenas de manhã, ou apenas na hora do almoço. E não estavam acostumados a ficar tanto tempo juntos. E esse ficar tanto tempo juntos acaba ocasionando certas brigas, um tendo certa raiva do outro. E essa falta de perdão faz com que muitos casais não queiram mais ficar juntos. Nós temos visto isso. Nós tínhamos mas depois dessa parte que nós temos de confinamento, nós conseguimos perceber que isso aumentou muito mais, apenas porque a pessoa não quer liberar perdão, apenas porque a pessoa simplesmente não quer restaurar. Ela acha muito mais fácil fazer e retrucar, pagar com a mesma moeda, e prefere não perdoar, porque diz assim: não, eu já perdoei demais ele, eu já perdoei demais ela. Mas, meu irmão, meu querido ouvinte, eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos perdoar todos os dias. Todos os dias nós precisamos perdoar. Todos os dias eu tenho certeza que cada um de nós faz as outras pessoas. Porque nós temos temperamentos diferentes. Nós temos maneiras de agir diferentes. E por isso nós precisamos entender que precisamos liberar perdão. Em Colossenses capítulo 2, nós vimos Paulo colocando para a gente tudo aquilo que Jesus fez por nós. Quando diz que Jesus, ele riscou o escrito de dívida. Está lá em Colossenses capítulo 2. Ele riscou o escrito de dívida. Porque naquela época, todos aqueles que eram condenados tinham um formulário, e enquanto eles estivessem presos, aquele formulário estava fixado aonde ele estava preso.
para poder dizer o porquê que ele estava sendo condenado àquela prisão. E quando existia um ato em que era feito para poder liberar ele dessa prisão, quando alguém mandava um ato dizendo assim, ele já conseguiu cumprir aquele tempo que estava para ele cumprir, a sua dívida, trazia-se um papel e aí simplesmente tinham que pegar aquela cédula, e aquela cédula era riscada. Conforme aquela cédula era riscada, tinha que constar uma palavra. E essa palavra que eu esqueci agora, mas o pessoal está me deixando meio confuso, que parou a internet lá no YouTube, mas pode deixar que depois vocês vão ter no YouTube a mesma mensagem, tá? Mas como é que é? Me ajuda aqui. Tetelestai, isso. Essa é a palavra, tetelestai, do grego, que significa está consumado. Quando se pegava aquele formulário e simplesmente escrevia tetelestai, queria dizer que estava consumado. Ele já havia cumprido aquilo que estava para ele de condenação. E por isso Jesus, na cruz do Calvário, ele fala isso para nós. Tetelestai, para cada um de nós. Porque ele diz, está consumado. Aquela cédula que era contra mim e contra você, Jesus rasgou a cruz do Calvário. Vocês estão percebendo como é sério esse perdão, como Cristo perdoou a cada um de nós? Ele simplesmente pagou a nossa dívida, porque a palavra perdoar, ela significa realmente pagar a dívida. Perdoar a dívida. Por isso Jesus fez isso por nós. E é por isso que nós também devemos fazer da mesma forma, pensando o que Jesus fez por cada um de nós. Nós precisamos entender que se nós queremos perdoar ao nível de Jesus, ao nível de Cristo Jesus, nós devemos perdoar não apenas 7 vezes 70, mas nós devemos perdoar todos os dias. E não existe tempo suficiente para dizer, não, eu já perdoei o suficiente. Não existe. Porque nós devemos perdoar todos os dias. Meu irmão, nesse primeiro momento, em que nós conseguimos perceber que Jesus rasgou a cédula, que era de condenação por cada um de nós. Nós éramos condenados a vivermos a eternidade afastados do Senhor, do nosso Criador. E a partir do momento que Jesus, na cruz do Calvário, ele rasga essa cédula e diz, você não está mais condenado. E ele perdoa cada um de nós. Jesus perdoa cada um dos nossos pecados. E é por isso que esse é um nível acima do que nós havíamos falado anteriormente. É o nível em que nós precisamos buscar, que é o perdão, o mesmo perdão de Jesus Cristo. Eu vou ler novamente o mesmo texto, que é de 4:32, que diz assim, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ele perdoou a cada um de nós. Ele perdoa a cada um de nós. E se nós realmente queremos ser cristãos, queremos levar essa marca, levar essa qualidade à frente, nós precisamos entender que nós precisamos perdoar como Jesus nos perdoou. E por isso não existe nada que alguém possa ter feito a você e que você possa dizer para mim, não, isso aqui é imperdoável. Não existe.
Por isso o conselho que o Senhor está dando para nós nessa noite, como família, que muitas das vezes estamos desrespeitando um ao outro, estamos desrespeitando um cônjuge, desrespeitando um pai, desrespeitando um avô, um tio, um filho. Ele quer para cada um de nós, nesse momento de dificuldade, que nós possamos realmente restaurar as nossas famílias e procurar arrumar estratégias para que nós não possamos, cada vez mais, tenhamos raiva um do outro de forma alguma. Nós precisamos dar o tempo para cada um dos nossos queridos. Nós precisamos, ele precisa ficar só um tempo? Precisa. Eu preciso ficar só um tempo. Cada um de nós precisa ter o seu momento, para que nós possamos refletir sobre tudo isso. E que nós possamos realmente entender que é preciso perdoar todos os dias. A cada dia, meu irmão. A palavra de Deus diz que nós não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Ele está querendo dizer isso, é bem isso. Que nós devemos, na verdade, consertar tudo naquele mesmo dia. E se você teve algum problema com alguém, não vai dormir com aquele problema. Mas que você, alguém da sua família, alguém que você conhece, algum dos teus irmãos, até irmão da igreja, que você teve algum problema, meu irmão, pega o telefone. Esse smartphone que está na tua mão, ele foi feito a princípio para poder fazer ligação. Que é algo que muitas vezes as pessoas não fazem mais hoje. Mas é algo que você pode pegar o telefone e ligar para aquele alguém que você, lá no passado, teve uma mágoa. Teve um momento de raiva. E está ali cultivando uma raiva e um ódio há muito tempo. Eu quero dizer para você que você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão, porque é só assim que nós vamos poder viver melhor. Nós vamos poder viver mais felizes. Porque essa mágoa não vai ter dentro do seu coração te consumindo, te corroendo por dentro, te deixando doente, te causando morrer de maneira lenta. Feche seus olhos nesse momento, meu irmão, onde quer que você esteja. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Eu quero que você peça ao Senhor que Ele traga à sua mente se existe alguém que precisa de perdão, ou alguém inclusive que está até com raiva de você, mas que você possa dar o primeiro passo e você possa liberar perdão, mesmo você não sendo o culpado, mas para você dizer para outra pessoa: olha, eu estou liberando perdão, porque eu estou abrindo uma porta nenhuma contra você. Eu não tenho nada contra você. E se você tem alguma coisa contra mim, vamos resolver. Vamos restaurar as nossas famílias. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, ó Pai, nos achegar ao Teu trono de graça. E queremos, Senhor, no nome de Jesus, pedir que o Senhor possa estar vasculhando o nosso coração, vasculhando a nossa mente, e nos trazendo à memória, Senhor Deus, cada uma daquelas pessoas que por acaso lá no passado nós deixamos de perdoar. Para que hoje, Senhor Deus, nós possamos ter a coragem dada pelo Teu Santo Espírito de liberar perdão.